Essa é a pergunta de milhões, não? Não, é a todas, né? Mas a gente percebe que as pessoas vão seguindo padrões e elas podem até mudar a roupinha da dor, mas a dor é a mesma. A gente pega uma família, por exemplo, que tenha tido um problema, né, de escassez, e aí você pode colocar, vamos falar desse, porque a escassez é a coisa que pega, né? Ainda mais hoje em dia. É uma família que teve dificuldade para prosperar, que teve que fazer muito esforço para ter patrimônio. Esse patrimônio não ficou por diversos motivos, às vezes foi um governo que acabou causando uma pane no sistema, ou a pessoa se envolveu em dívidas, e aí teve que recomeçar com muito esforço. E aí vem os filhos nessa família, né? E aí esses filhos vão carregando essa mesma história no seu currículo, como se tivessem que novamente reviver toda vez esse mesmo dilema da escassez. E pode ser até que não seja escassez na falta do patrimônio propriamente dito, mas começa a viver uma outra escassez, que é a pior de todas, de se tornar um miserável mesmo, né? Aquela sensação de que você precisa guardar tanto que você não vive. E aí você começa a fazer mais esforço para ter mais e mais e mais, e nunca se dá o direito de usufruir do que tem, e está sempre em busca de mais, que também é um tipo de escassez. Esse é um padrão que a gente vê repetir. A gente está falando de escassez, mas a gente pode trazer vários aqui, tá, Rafael? E a pergunta é por quê? Dentro do que a gente acredita, né, nos nossos estudos, dentro da apometria sistêmica, existe algo que a gente denomina por trauma. Esse trauma, muitas pessoas confundem com algo que pode ter te acontecido, como, ai, tomou um choque, apanhou, bateu o carro, e aí fica nesse âmbito, mas não. Trauma é tudo aquilo que você vivenciou em alguma etapa da sua vida, e aqui eu faço um parênteses, vida não é existência, vida é uma coisa muito mais ampla, que percorre aí séculos, né? E você está nessa existência hoje. Então, trauma é tudo aquilo que você viveu na sua vida e que você não conseguiu interpretar de forma correta o sentimento que você vivenciou naquele momento. Então, pode ser um trauma provocado por uma dor de ter causado dano a alguém, e aí você sente culpa por isso. Pode ter sido porque você foi vitimado, né, e teve ali o trauma de ter sido retirado de você algo importante para você, e aí você se sente naquela constante vigilância de que isso pode se repetir, vai ser ruim. Isso pode estar registrado, pode não, fica registrado na sua memória. Aquele bit de informação que você carrega no seu espírito, né? Então, quando você volta a uma existência, aquilo que está registrado dentro desse seu bit de informação de experiência, ele tem uma tendência a se repetir para que você possa sanar esse sentimento. Só que enquanto você não interpreta isso, você só fica na repetição, ou seja, na dor daquele trauma. Ele vai mudar de roupa, de personagem, porque você é um novo personagem agora, vai mudar de cidade, as famílias vão estar ali em posições talvez distintas, né, das que estavam antes, mas aqueles sentimentos retornam, que são eles que você vai tratar. Então, normalmente, quando a gente identifica esses padrões, a gente vai verificar que existe um trauma. E aí esse trauma pode ser da sua própria alma antiga, da sua própria história, que você vivenciou mesmo, né, algo que você sentiu na sua pele em uma outra existência. Pode ser coisas relacionadas às pessoas das suas relações e pode ser algo coletivo. Né, um processo, por exemplo, de perda constante de coisas, né, materiais, essa sensação de escassez, de que eu tenho que guardar, não posso perder, pode estar relacionado, por exemplo, a um processo de viver um período de guerra, um grupo, um coletivo de guerra, onde você viveu, foi privado de muitas coisas, e essa memória fica ressoando no campo dos seus ancestrais e ressoa nessa atual vida. Então a gente pode diferenciar aí dessas três formas, né? Uhum. E aí essa alma antiga que foi você ou aqueles seus ancestrais ficam replicando essas formas de continuar sofrendo na atualidade. E aí atraindo por ressonância todos os fatores que desembocam, desencadeiam aquelas questões que você está vivendo, que você está chamando de dificuldade, de dor, de problema, e que se repetem na família. E mesmo que aquela geração futura chegue, se ela não tem consciência, é o que eu te falei, ela pode até
Não repetir exatamente igual, ou seja, meu pai era alcoólatra, eu não vou beber, não vou ser alcoólatra, beleza. Mas a dor você continua carregando. Você continua carregando um sentimento relacionado àquilo, e provavelmente você vai atrair para você situações que você precisa olhar para isso o tempo todo, porque aquilo está envolto naquele grupo por conta do campo no qual eles estão vivenciando as mesmas experiências. Isso daí eu vejo que muitas pessoas colocam que às vezes tem a sensação de que está acontecendo algo que não começou ali, né? Exato. Que foi, tipo, alguma coisa que veio de geração em geração, mas de alguma forma tá ligado, né? Uma vida anterior, uma reencarnação passada, né? E até mesmo a escassez, né? Alguns grupos, eles são considerados menos escassos. Por exemplo, se a gente for ver o Oriente Médio, a gente está tendo um problema agora Sim. lá, mas isso fica de lado. Os judeus, os muçulmanos, lidam melhor com a questão de não viver em escassez. Eles são colocados em dificuldade em vários momentos históricos e eles vem para cá, monta um comércio, prospera, tal, não tem dificuldade com dinheiro, tal. Enquanto outras culturas parece que não tem essa maneira, esse conhecimento. Aqui a gente tem muitos estudos cabalísticos que explicam muitas coisas, mas eu acho que não é algo que está instalado nas famílias lá, mas né? está na cultura deles, né? Então, isso no campo, no longo da jornada, desse campo histórico dessas culturas, eles foram. É uma crença mesmo, uma crença possibilitadora. A gente tem as crenças limitantes e tem as crenças possibilitadoras. Vai se passando de geração a geração. Essa forma de lidar com o dinheiro, que eu acho muito interessante, né? Eles têm um olhar para o dinheiro não como algo que é meu, que eu tenho. Eles literalmente sabem que o dinheiro está para te servir. E eles transformam essa realidade, não no desejo do ter, mas na certeza que você precisa construir um legado, né, um legado tanto espiritual, porque tudo que eles fazem envolve o formato espiritual deles, sem nenhum tipo de julgamento, que cada um com seus modos de entender, mas eles criam um legado de transmissão de informação literal, né, de família a família vai sendo transmitido aquele conhecimento, e que envolve, porque eles compreendem que a matéria está a serviço do espírito. A matéria está a serviço da evolução que o espírito está fazendo. Então, se a matéria está a serviço do espírito, eu preciso lidar com as coisas da matéria, transformar da melhor forma possível as condições para que eu, ao longo do meu tempo, né, de existências, de vida, nesse meu processo reencarnatório, a gente possa estar realizando o processo de subir ali a escala, né, de ir para as frequências superiores, e aí cada um vai chamar de um jeito, as sefirotes e etc. A escada de Jacó, né? A escada de Jacó. E foi legal porque a gente está falando de escassez e eu falei, bom, algo começou para atingir larga escala. Vamos dizer que instituições colocaram que seria certo isso e outras não compraram a ideia. Mas mesmo na Índia, né, que a gente vê aquele grande aspecto espiritual, ainda tem aquela coisa do, tipo, se conforme, porque você Da está casta. em tal casta. Tem uma amplitude espiritual, um entendimento, mas assim, não é imutável, né? Então isso daí também é algo que mesmo no milenar ocorre, né? E em relação a essa questão do sofrimento, né? Um sofrimento que seja relativo ou um sofrimento que é coletivo, como a gente colocou. Mas existem pessoas que sofrem, mas não sabem explicar por que estão sofrendo. Estão lá com o trabalho delas, estão com o casamento, têm uma vida tranquila comparado a outras pessoas em termos de dificuldade financeira, mas estão lotando os consultórios psicanalíticos, os terapeutas, alegando um tal sofrimento. Então, eu acho que tem muito a ver com o que você trabalha, né? Sim, é a tristeza que não tem identidade, né? É uma tristeza que você não consegue nominar, que aí a gente vai dizer, se essa tristeza ou esse relato, né, nada está fazendo sentido na minha vida, apesar de, né, meu casamento é bom, minha vida é boa, eu produzo, eu realizo, apesar de, eu continuo um sentimento que eu também não consigo nem explicar, a gente vai buscar. Na biografia da pessoa não tem nenhum fator, né, ou seja, teve alguma coisa que aconteceu na biografia com o pai, com a mãe, com as relações próximas? Não teve. A gente então vai identificar que tem um trauma transgeracional da própria alma dela que está vivenciando
aquele chamado para se olhar novamente e se corrigir a si próprio, se curar a si próprio. Porque a grande jornada nossa aqui nesse plano não é salvar o mundo, não é salvar o outro, é nos salvarmos, né, a nós mesmos. A salvação é individual. Não existe nada que vá salvar o coletivo se você não iniciar por você. O coletivo é o reflexo do que você está refletindo, né? Então, se você está caótico, tudo aqui fora é caótico. É ressonância pura, né? A gente está micro e macro.